Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirotto com T e esse é o primeiro vídeo do Salve a Professorinha de 2020. Sim, cá estamos na sexta-feira santa, plena quarentena, e eu vim aqui para compartilhar algumas possibilidades de aula para esse período da quarentena. Eu tô há 2 semanas, 3 semanas, né, em isolamento. A escola entrou, eu não lembro se era dia 17, mais ou menos. E desde então eu tô aí aprendendo essa nova realidade de ser professora. E vim aqui, como sempre, com a intenção de compartilhar o que eu tô aprendendo. Eu vou dividir esse como preparar uma aula em dois, vai ter versão 1, versão 2, versão quarentena, né? Porque nesse eu quero falar um pouco sobre como pensar a aula, como ser professor nesse período, e no outro eu vou falar sobre as ferramentas que eu uso, que eu descobri, que meus colegas usam e eu quero recomendar, tá? Então, eu espero poder ajudar. Como sempre, o meu discurso é: eu não sou detentora da verdade, eu não sou a melhor professora do mundo, eu sou só uma docente querendo compartilhar as minhas experiências com as pessoas. E eu acho que é muito legal que a gente use o espaço dos comentários para conversar, né, sobre isso. Se você tem uma ideia melhor ou se você tem uma outra perspectiva, vamos bater papo, né? Vamos voltar a fazer isso que a gente tem deixado tanto de lado, que é discutir de forma saudável, assim. Mas enfim, então, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar que existe uma diferença gritante e absurda entre as esferas públicas e privadas, né? Então, muito do que eu vou falar, principalmente na questão das ferramentas, não é aplicável na estrutura da escola pública e, infelizmente, não cabe num vídeo de 15 minutos ou um pedaço desse vídeo que fosse essa discussão, né? Eu quero fazer um outro vídeo falando sobre as esferas pública e privada da educação, mas eu já queria deixar o meu abraço e a minha solidariedade aos professores da escola pública, que eu sei que estão vivendo uma outra realidade, porque eu sou professora de escola privada, né? Então eu tenho uma realidade muito diferente. E eu espero de todo o coração que vocês tenham força para passar por isso, porque a gente vive numa bolha, né? Então, assim, eu tenho acesso a celular, né? Um celular bom, tenho um Xiaomi, sim, eu tenho um Xiaomi. Eu me recuso a ter um Apple. Ah, eu tenho internet boa, eu tenho um computador bom, enfim, eu tenho o suporte da escola, que tem um sistema ótimo, que tem pessoas trabalhando na informática. Então, a minha realidade é uma realidade muito privilegiada. Então, pode ser que muito do que eu fale não se encaixe de forma nenhuma na sua realidade. Eu espero que algumas coisas das quais eu fale possam ser adaptadas para a sua realidade. E é sempre essa a minha intenção, né? Não é em obrigar as pessoas a fazerem ou a pensarem da mesma forma que eu. É levar, compartilhar o que eu sei e fazer com que elas possam refletir ou, enfim, né? Então, isto posto, vamos pensar na frase que eu mais ouvi, assim, né? Tipo, ai, agora o professor virou blogueirinho. Primeiro, vamos não usar esse termo pejorativo, porque assim, os produtores de conteúdo da internet são pessoas que trabalham, real, oficial. Eu imagino que todo mundo que tá aí, né, tentando gravar aula, vê o quanto é difícil gravar, editar, pensar na luz, pensar no som, pensar enfim, é muita coisa para pensar. Então, assim, uma profissão, é um trampo que merece respeito também. Tem muito professor que tá na internet, eu sou uma delas, por exemplo, né, não com tanta frequência, mas para levar o conhecimento gratuitamente para as pessoas através do YouTube, através do Instagram, enfim, qual seja do Facebook, qual seja a rede social. Então, essas pessoas também têm trampo, sabe? E usar de forma pejorativa esse lance do blogueirinho, eu acho que é complicado, porque daí a gente também entra na discussão do o EAD é horrível. Então, né?
a gente tem muita gente que só tem a possibilidade de fazer ensino EAD. Existem muitas faculdades que oferecem uma excelente estrutura. Então a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio de gato, né? A gente precisa saber relativizar as coisas. Então, para o ensino básico, a situação fundamental. É uma boa situação o EAD? Não, porque os nossos alunos não têm autonomia. Né? Então, a figura do professor, a figura da escola, o espaço da escola como espaço de socialização é essencial. Só que a gente está vivendo um período de exceção. Né? Então, pensando nesse período de exceção, o que a gente pode fazer enquanto profissional? Né? Eu trabalho com educação à distância desde 2014 já são 6 anos que eu trabalho com aula online. Né? Eu já trabalhei em 2, 3 lugares que oferecem aula online e eu já estou muito acostumada, né? Além de estar no YouTube também, estar acostumada com a câmera, essa coisa toda. Mas eu sei que tem muito professor que não. Então, se você tem vergonha, não se sinta sozinho, tá? Tá todo mundo no mesmo barco. E eu vou lembrar você entra numa sala de aula com 30, 40, 60 pessoas. Então você não precisa ter vergonha de falar pra câmera, né? Tipo, de estar aí falando com um objeto. Pensa que você está falando com seus alunos, sabe? O primeiro vídeo vai ser horrível, o segundo também, o terceiro também, aí de repente você vai conseguir, né? Talvez conseguir uma desenvoltura maior, mas não fica se sentindo tolhido por isso, sabe? E aí a gente tem nesse período, mais do que nunca, a necessidade de planejar, porque senão a gente vai ficar trabalhando o dia todo, né? Então, planeja, né? Faz o seu planejamento semanal. Então, vamos agora pensar assim, né? Se fosse dar aula na escola, o que você ia dar? Mas você precisa adaptar a sua aula à realidade de um aluno que não tem autonomia de estudo, né? Ele não foi ensinado a estudar sozinho, ele tá com medo, ele tá triste, ele também ele é uma criança ou ele é um jovem que tá vivendo no meio de uma pandemia. Muitas vezes os pais dele não podem dar o suporte, não é nem que não querem, não podem, tem muitos pais que infelizmente continuam trabalhando na quarentena, tem muitos pais que não têm ensino formal, tem muitos pais que não têm esse manejo, né? Então, quando você for pensar sua aula, você precisa pensar numa aula que esse aluno consiga fazer sem você. Ou dar os suportes necessários para que, se ele precisar, ele possa chegar até você. E disso eu vou falar melhor no próximo vídeo, na parte 2, tá? Então, pensa em eu sei, cansa, eu sei, o que eu mais tenho visto é professor falando que cansa, que é muito exaustivo. Gente, sabe, ninguém tá dizendo que não é. Mas o que a gente pode fazer enquanto professor para tornar essa realidade um pouco menos cansativa? Então, faz o seu planejamento de semana. O que eu vou dar essa semana? Você vai pensar na sua aula, pensa assim, ó. Se eu fosse dar aula essa semana, eu ia mandar fazer da página 10 à página 20. Tá, mas você ia estar lá na sala de aula com ele. O que sobrasse ele ia fazer de tarefa para entregar na próxima semana. Por que você não diminui um pouco o número de exercícios? Né? Por que você não pensa numa atividade que seja menos estafante para essa criança ou para esse jovem? Porque é uma situação diferente. Né? Então, pensar numa aula online, pensar numa videoaula, é pensar na realidade que está por trás desta câmera. Então, que realidade é a desse aluno? Porque a gente tem que continuar prezando pela educação de qualidade, não só pelo conteudismo né? Porque, eu tenho que dar conteúdo, Sim, a gente precisa dar conteúdo. Mas como é que eu posso adaptar esse conteúdo à realidade de uma criança ou de um jovem que está isolado, sem socializar, sem o aporte, o suporte da escola, da instituição de ensino? Então, essa é a primeira coisa que você tem que sentar e pensar, tá?
Ah, essa videoaula que eu tô dando, será que ele tá conseguindo entender? Pergunta pra ele, vai nos canais de comunicação que você tem com ele, só adiantando, tipo, vai lá no Classroom, cria uma sala para poder bater papo com eles, ou atende eles pelo e-mail, ou cria um grupo fechado no Facebook só para os alunos da sua escola, ou cria, se você não tem problema em compartilhar número de telefone, cria um grupo de WhatsApp, explica as regras para eles, olha, aqui é só para a gente tirar dúvida, para conversar com a Pro e daí por diante. Porque a gente tem que pensar em metodologias possíveis, né? Em estar o mais próximo dos alunos nesse período. Porque para a gente está sendo difícil, para os pais também é complicado, pensando no universo da escola privada, por exemplo, né? Porque o colégio privado ele dá muita matéria, então assim tem muitos pais que são professores que além de estarem tendo toda a sobrecarga que a gente tem, ainda tem que ajudar os filhos, tem a galera que está trabalhando. Então eu acho que nesse momento a gente tem que pensar numa didática, né? Num ser professor, num fazer educacional que contemple a situação que a gente vive. Não dá pra gente pensar numa situação normal. Normal não existe, né? A gente tá na nossa casa, o nosso aluno tá na dele. Então, como é que eu vou fazer? Vocês estão bebendo água? Tem que beber água. Muita, que aí ela ajuda, inclusive se você estiver gripado. Sim, eu tenho falado muito gravando as aulas, né? Tô vendo aqui que eu fiz uma lista. Nunca sigo a lista, aí já foi tudo pra frente. Então, você tem que lembrar, por exemplo, que a sua não é a única matéria no mundo, o professor da estrela. O aluno tem mais 10, 15, 20 matérias. Né? E eu vou lembrar de novo, este adolescente que não tem autonomia para estudar em casa está tendo que fazer tudo sozinho. Então, ai, mas você fica defendendo aluno. O que eu ouço? Ah, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu ouço que eu fico defendendo aluno, nossa, eu tava muito rica. Não é. É você pensar que assim, o que é ser professor? É trabalhar com aluno, não é? É. Então, eu tenho que saber com que aluno que eu tô trabalhando. Que realidade é essa que eu tô trabalhando? Porque senão, não adianta eu querer furar a parede com um garfo, né? Tem que pensar, tá, parede. Então, o que eu preciso para furar uma parede? Ah, uma furadeira. Então, pensar na prática pedagógica nesse período de quarentena é pensar qual é a realidade do seu aluno. Tem muito aluno que não tem internet, gente. Eu mesmo, dando aula numa escola privada de classe alta, tem alunos meus que estão na fazenda, por exemplo. Então, eu tenho que pensar que esse aluno não tem o mesmo acesso da internet que o aluno que está aqui na cidade, né? Eu tenho que pensar naquele aluno que tá, sei lá, no 6º, 7º ano, ele não sabe nem mandar um e-mail ainda, né? E tentar adaptar. É cansativo? Você deve estar exausto, descabelado. Nossa, muito. Tem um... Ah, esqueci o nome do humorista. É Rodrigo Oliveira? Ai, gente, não vou lembrar. Eu vou colocar o link aqui embaixo, que ele tem uma personagem maravilhosa, né? Que tá fazendo uns vídeos sobre quarentena incríveis, assim. E sobre ser professor também, eu gosto muito dele. Eu acho que é Rodrigo alguma coisa, eu não lembro. Mas eu vou colocar aqui embaixo o link pro canal dele, pra você não se sentir tão sozinho. Porque as coisas dão errada mesmo, entendeu? Não é, assim, a perfeição. Até você conseguir se adaptar, tem muita gente que fala assim, eu nem vou tentar agora, porque daqui a pouco acaba mesmo. Então, a gente é professor, mas a gente não pode deixar de continuar aprendendo, sabe? Eu acho que está sendo muito bacana esse período para os professores entenderem como funciona o aprendizado. Porque eles, quando o aluno entende alguma coisa, eles falam assim, também, não tem força de vontade, não quer aprender, não aprende porque não quer. E você não aprende a mexer no Classroom porque você não quer? É isso então? Ou porque é realmente difícil o aprendizado? E ele leva tempo e ele precisa de acompanhamento. Eu tô ajudando, o tanto de professor colega que eu conheço que precisa de ajuda, eu tô ajudando. Sabe, seja ensinar a mexer no YouTube, seja ensinar a mexer no Classroom.
porque quem tem conhecimento compartilha. Se você conhece um professor que está aí batalhando, você que é um professor mais novo ou até um professor mais velho, que tenha o domínio da tecnologia, se conhece alguém que está precisando de ajuda, ajuda, gente. Foi por isso que eu voltei para o YouTube, para tentar ajudar as pessoas, entendeu? Porque a nossa classe é uma classe terrível. Né? A guerra de egos é uma coisa incrível, as pessoas querem ser melhor do que as outras, e esse não é o momento para ninguém ser melhor que ninguém. Na verdade, nunca é, né? Mas compartilhar, sabe? Se unir, que seja compartilhar as angústias. Olha, tá muito difícil para mim. Conversar com as pessoas nesse período e juntos pensar sobre isso, né? Porque a escola é isso, a escola é um conjunto, a escola é uma equipe, é a união entre professor e aluno. Se você é aluno, você está me assistindo aí, ajuda seus professores, né? Dando sugestão, dando dica, ajudando a mexer nas coisas, porque é um momento complicado para todo mundo, né? Não é um momento fácil para ninguém. E pra gente que tá acostumada a estar em sala de aula, a ter gente, a ter o nosso espaço, né, é muito difícil estar na situação que a gente tá assim. Mas a gente é incrível. Eu ia falar um palavrão agora, mas tem muito aluno e pai de aluno que assiste meus vídeos, então não posso. Porque falar palavrão é feio. A gente né? Já imagina aí o que eu ia falar. Então a gente vai conseguir. Assim como a gente consegue dar aula para uma sala com 100 alunos. Assim como a gente consegue dar aula em 3 períodos, 4 escolas. Entendeu? Porque a gente é maravilhoso. Então, assim, você não é um blogueirinho agora. Você é um professor se adaptando às novas tecnologias necessárias para exercer o seu papel num período de pandemia. Então, veste a camiseta do professor mesmo. Sabe, enquanto você ficar achando que você é só um coitado que não sabe mexer nas tecnologias, você vai continuar um coitado que não sabe mexer nas tecnologias. E, né? Acho que esse não é o melhor papel para se fazer, dado o talento e a capacidade que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, né? Então, nesse primeiro vídeo é isso. A segunda parte que vem logo depois, assim que subir, já vou colocar, tipo, não vou esperar uma semana, né? Vou colocar os dois juntos. Eu vou falar sobre as ferramentas que eu tô usando, sobre o meu quadro, né? Como é que eu fiz esse quadro papel contact, que foi a minha saída para poder dar aula. E sobre possibilidades de dar aula na internet, tá certo? Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam se cuidando. Um abraço imenso para vocês todos. A gente tá no mesmo barco, a gente tá junto, viu? E a gente vai superar isso, como a gente sempre superou. Porque professor é super-herói e super-heroína, né, gente? Na verdade, os super-heróis e super-heroínas são baseados na gente. De tão importante que a gente é. Vai ficar tudo bem, viu? Vai lá assistir aos vídeos do humorista que eu vou colocar aqui embaixo, se você ainda não assistiu, para dar um pouquinho de risada. Dá uma amenizada aí nessa situação toda. Um beijo pra vocês e até daqui a pouco.